Olá, eu sou Edson Índio, secretário-geral da Intersindical, e hoje nós temos a honra de ouvir e conversar aqui com uma das maiores autoridades sanitárias do país, que é o Dr. Gonçalo Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi secretário de Saúde do município de São Paulo, um importante secretário que fez um trabalho fantástico na cidade de São Paulo pela saúde pública, e também foi um dos principais formuladores e criadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Doutor Gonçalo, uma boa tarde, é um prazer, uma honra para a gente, para a Intersindical, o senhor que está sendo bastante demandado aí nos últimos dias, pela grande mídia, inclusive, mas se coloca à disposição para conversar com as entidades dos trabalhadores, e para a gente é uma grande honra. Então, quero lhe desejar uma boa tarde e já encaminhar aqui uma pergunta para o senhor ficar à vontade aí para responder no tempo. A gente conversava antes da gente entrar ao vivo e o senhor falava da importância do isolamento das pessoas, né, para evitar a propagação do vírus. E a experiência internacional com o vírus agora demonstrou que é na Ásia que teve a melhor experiência de contenção do vírus, pelo menos até agora, né? E na Ásia, essa é a pergunta que eu queria deixar para o senhor já responder. Primeiro, essa contenção mesmo da circulação, que isso o senhor estava dizendo que era muito importante, né? As pessoas não podem sair e se expor à contaminação. Mas também, em particular na Coreia do Sul e na China, houve um processo de testar a população, de fazer exames, né? E milhares de pessoas e milhões de pessoas antes que os sintomas começassem a aparecer, porque essa é a forma de já conter a propagação antes dos sintomas. Como é que o senhor avalia essas duas medidas em particular e qual seria o custo nesse exato momento de fazer esses exames e, enfim, as considerações do senhor sobre essas duas questões, em princípio? Bem, primeiro quero cumprimentar a Intersindical, agradecer o convite. Estou muito honrado de estar participando dessa entrevista e de levar aos nossos trabalhadores uma boa informação. Espero conseguir passar uma boa informação para os nossos assistentes, espectadores, de maneira a ter uma melhor orientação de como nós devemos nos comportar nesta situação, que é uma situação absolutamente extraordinária. Nós nunca passamos por uma situação como esta que nós estamos passando agora. O Brasil e o mundo nunca viveu uma pandemia dessa. Olha, a gripe espanhola, a peste negra, veja, é verdade, foram muito difíceis também. Só que com a velocidade de transmissão que nós temos hoje, nunca aconteceu uma coisa semelhante. Entendeu? Hoje você pega um avião, em 24 horas você dá a volta ao mundo e dissemina muito rapidamente qualquer tipo de vírus. Nós nunca tivemos tanta gente morando na cidade. O mundo hoje é muito urbanizado. O Brasil mesmo é um país 85% urbano. São Paulo, o estado de São Paulo, é 96% urbano. Então, no tempo que nós temos, nunca aconteceu uma disseminação tão rápida de um vírus como esse que nós estamos tendo. Então, é uma situação nova, é uma situação surpreendente. Nós temos que levar isso em conta. Não dá para brincar com isso. Eu não estou com isso querendo gerar pânico. O que eu quero é que a gente tenha um pouco de temor respeitoso com esse momento. É importante que a gente tenha isso. Os italianos não tiveram, estão pagando um preço caro por causa disso. Com relação à questão da testagem, a experiência da Coreia do Sul e da China foi justamente essa. Eles testaram muito. É bom testar? É bom testar. Eu fico sabendo quem está e quem não está. Porque a gente estima que 80% das pessoas que vão ter a gripe terão uma forma muito fraquinha, branda de gripe.
uma parte dessas pessoas nem saberão que tiveram a gripe, né? Como a gente está falando muito que essa gripe mata, não sei o que, não sei quanto, ela mata, mas ela não mata todo mundo. De 0 a 40 anos, a mortalidade que a gente está olhando lá é uma mortalidade de 2 pessoas a cada 1000 que tem a gripe. No outro lado, aos 80 anos, o que nós estamos vendo é que morrem 15 a cada 100. Então, 2 em 1000, 15 em 100. É uma diferença muito grande. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a gripe, como eu já disse, né? E a maioria dos casos, 80%, vai ser sintomas muito brandos, uma tossinha, dor de garganta, eventualmente algum sintoma gastrointestinal, uma diarreia, alguma coisa, esse conjunto associado, um pouco de febre, né? Mas não vai passar muito disso. Aí tem os 20% que vão sentir um pouco de falta de ar, que vão ter mais tosse e que vão procurar o hospital. E aí, dentro desses, tem os 5% que vão precisar ser internados, ser entubados e receber respiração através de aparelhos. É isso que vai acontecer. Então, se eu estivesse testando todo mundo, eu saberia melhor o que é esses 80%. E, eventualmente, uma pessoa que testa no início do momento em que está disseminando o vírus, eu posso falar para ele ficar em quarentena, ficar fechado, ou posso até fechá-lo compulsoriamente, como os chineses fizeram, né? Aquele hospital de 1000 camas que eles fizeram, não era para tratar a gente, era para manter gente presa, para que não disseminasse o vírus. Agora, nós temos um problema. Primeiro, 2, aliás, né? Nós não temos locais para fazer confinamento, primeiro. E segundo, nós temos um outro problema, que nós não temos uma quantidade de testes suficientes para testar à vontade. O teste brasileiro, ele é produzido pela Fiocruz, e a Fiocruz tem uma capacidade de produzir alguma coisa em torno de 500 mil testes a cada 4 meses. Então, a hora que ela tiver a possibilidade de produzir o próximo lote, nós provavelmente já estaremos fora da epidemia. A epidemia deve durar, na melhor das hipóteses, 2 a 3 meses, que é o tempo que nós vamos ter que manter a guarda alta a partir de uns 10 dias atrás até para frente mais 90 dias. É É a experiência que a gente está vendo da China. É por isso que eu estou falando isso. Eu estou falando olhando para o que aconteceu na China. Nós, em relação a essa gripe, sabemos muito pouco. E o pouco que sabemos é da observação de quem já viveu. E nenhum país tem o clima tropical como o que nós temos aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste? Que é muito mais quente. O que vai acontecer no Sul, Sudeste é muito provavelmente semelhante ao que está acontecendo na Europa, que é mais fria do que o nosso Sul, Sudeste, mas é o que vai acontecer aí. Então, nós temos que olhar com um certo respeito. O fato é que nós não temos teste. Tem para vender no mercado internacional? Pouco para vender. A Fiocruz poderia produzir mais testes rapidamente? Não tem matéria-prima para produzir os testes. A matéria-prima é importada. Então, é uma boa medida, mas não existe realmente possibilidade de fazer os testes, tá certo? Eu queria que o senhor falasse, enfim, sobre o papel do Estado, sobre o papel que esse governo demonstrou até agora, o governo Bolsonaro demonstrou até agora nesse curso da pandemia, e as possibilidades que nós temos que ter para garantir que a população não saia de casa, que tenha renda, que o Estado, né, aporte aí assistência social, proteção social, renda básica para todo mundo, para que a gente possa atravessar esse período diminuindo o tamanho dessa tragédia. Nós estamos vivendo uma emergência sanitária, né? Até agora de
pouco, nós estávamos falando em déficit fiscal, nós estávamos falando em necessidade de equilibrar as contas do governo, porque estava gastando mais do que tinha para gastar, arrecada 100, gasta 110, coisas desse tipo. Essa coisa que você já mencionou, da financeirização da vida no Brasil. Agora aconteceu esse desastre. Nesse desastre, se a gente não tomar cuidado, vão morrer muitos brasileiros. Então, se trata de olhar para essa crise de outra forma. Não podemos olhar para essa crise olhando para o dinheiro. Nós temos que olhar para essa crise olhando para o futuro das pessoas que nós temos que salvar. É dessa forma que nós temos que olhar. Então, aqui nós estamos falando de uma crise que é uma crise sanitária, com consequências sociais e consequências econômicas. A emenda constitucional 95 está fora, não tem como ser atendida. Existe necessidade de comprar leitos de UTI, de instalar urgentemente leitos de UTI e leitos gerais. Existe necessidade de pagar para as pessoas terem dinheiro para comprar comida. Temos que distribuir condições para que as pessoas comprem comida, comprem material de higiene, para poderem se manter em casa. Uma parte importante, como você mencionou, da população brasileira, é da mão para a boca. O que ganha de manhã, usa à noite para comer. Se essas pessoas não tiverem como comer, o que elas vão fazer? Eu não tenho dúvida que nós estamos enfrentando, daqui a pouco, uma situação em que, inclusive, podemos chegar ao ponto de ter violência dentro da sociedade, porque as pessoas não aceitarão morrer de fome tranquilamente. Então, o Estado, em nome da sociedade brasileira, tem que resolver isso. Neste momento, nós temos um outro problema aqui. Nós não temos estadistas governando este país. Temos gente ruim governando este país. Agora, fomos nós que votamos. Você não votamos, mas mais da metade da população brasileira votou. E nós temos que preservar o valor da democracia. Então, o que nós temos que fazer? Cobrar dos governantes, usar a imprensa, usar as mídias, como vocês estão utilizando aí, a Intersindical está utilizando essa mídia nesse momento. Para quê? Para difundir ideias, para cobrar os nossos governantes que tenham posições corretas em relação ao tamanho desta crise. E, neste momento, nós vamos ter que gastar dinheiro, sim, para conseguir ter mais acesso a serviços de saúde nesta crise e garantir que as pessoas que não podem, não devem circular para não disseminar o vírus, ficarem em casa. Quanto mais gente ficar em casa, menos gente vai pegar no mesmo período de tempo essa doença. E com isso, os serviços de saúde vão ter melhores condições de atendê-las. Se a gente permitir que haja uma elevação muito grande do número de casos, porque as pessoas estão circulando muito, isso vai abarrotar os serviços de saúde e vai fazê-los entrar em colapso, como aconteceu na Itália. A gente tem ouvido vídeos de médicos italianos, de padres italianos, é assustador o que está acontecendo na Itália. O número de mortes, as pessoas não estão conseguindo enterrar os mortos. É muito complexo. Nós estamos no comecinho, bem no comecinho. É a hora de não sair de casa. É a hora de tomar cuidado para não passar essa doença para os nossos velhos queridos. Não vamos visitar os nossos velhos queridos. É hora da gente tomar muito cuidado com as mãos. A mão da gente é que faz com que a gente viva desse jeito. A mão, o material de apreensão é que faz com que nós sejamos tão diferenciados. Então, é a mão que chega antes aonde estão os vírus, a contaminação em superfícies. Esse vírus, ele dura muito tempo em cima de superfícies, qualquer superfície. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Depois de colocar a mão, tem jeito, nós usamos a mão, nós não podemos levar a mão à boca, ao nariz e aos olhos. Nós não pegamos a doença na pele. Na pele, a gente pega o vírus e passa o vírus para a boca, para o nariz
e para os olhos. É aí que nós nos contaminamos e vamos ter a doença. Então, cuidado, pense antes de usar a mão. Não ponha a mão nesses 3 lugares sem tê-la lavado ou passado álcool gel. O que é melhor, álcool gel ou lavar? Os dois são bons. Água e sabão, o sabão retira gotículas de gordura que nós temos na pele. E com as gotículas de gordura vão juntos micro-organismos. Então, lavar bem as mãos com água e sabão é tão bom quanto álcool gel. Se você tiver álcool gel, pode usar álcool gel. É que também está em falta e está ficando caro. Então, água e sabão é uma boa proposta. Use bastante água e sabão para não se contaminar e para não contaminar os outros. Sempre que tossir, põe o braço na frente. Né? Por que não pôr a mão? Porque a mão cobre menos e depois fica cheio de vírus. Então, usa o braço. Né? Não cumprimente as pessoas. Dá uma pancadinha de cotovelo. Né? Não abrace as pessoas, não beije as pessoas. Durante esta gripe, pelo menos, durante a epidemia. Depois pode voltar a fazer tudo isso. É lógico que seus entes queridos que vivem com você na sua casa, não adianta. Você vai beijar, vai abraçar sua esposa, vai abraçar, beijar seus filhos. É natural. Mas eles estão junto com você, estão no mesmo ambiente. Isso é para não fazer fora de casa. E movimente-se o mínimo possível. Sair de casa para ir na farmácia, para ir em serviços de saúde. Primeiro, no serviço de saúde, atenção primária, as equipes de saúde da família ou as unidades básicas de saúde. Hospital, deixe para ir, se um desses outros 2 lugares recomendar que você vá ao hospital. Ou se você tiver com falta de ar, né? Tosse, febre, nariz escorrendo, falta de ar. Se estiver com falta de ar, vá logo para o hospital. É importante começar o cuidado o mais cedo possível. Agora, essa questão de reter as pessoas em casa é fundamental. E para reter as pessoas em casa, as pessoas precisam ter auxílio do Estado. O Estado tem que prover os recursos para fazer com que as pessoas tenham condição de continuar tendo acesso aos bens essenciais que nós temos que ter acesso para viver em nossas casas. Comida, material de higiene, principalmente. Muito bem. Uma última pergunta, que nós já tomamos muito tempo do senhor, mas a gente quer aqui aproveitar essa oportunidade tão espetacular num momento como esse, grave, triste, mas também é um momento da gente ouvir um especialista da qualidade do senhor. A Intersindical e os trabalhadores em geral, a gente tem tido nos últimos anos, doutor, uma luta, esse foi o centro da nossa ação nos últimos anos, que, na nossa opinião, está em curso no Brasil nos últimos anos um desmonte do Estado, né, da qual a emenda 95 faz parte, mas não é apenas ela, né, um conjunto, está se refazendo a Constituição de 88, né, está se desconstituindo o que a gente conquistou lá no final da década de 80, e, por outro lado, também um desmonte da regulação do trabalho, que é o que o senhor estava falando aqui. Nós temos desregulamentação do trabalho e desmonte do Estado. E, num momento tragicamente como a gente está vivendo, na minha opinião, me parece que nós temos a oportunidade, se é que a gente pode ver a oportunidade numa tragédia, mas da população compreender da importância do Estado, né, da importância do papel social do Estado em particular, mas do Estado como coordenador, do Estado como, né, planejador, de prever situações desse tipo, e também de impedir esse processo de desregulamentação do trabalho, que está aí, a grande mídia vivia dizendo que agora é a hora do empreendedor. O empreendedor, nós sabemos que num país de desigualdades sociais, é o bico, né? A reforma trabalhista, e nós denunciamos muito isso, era transformar empregos em bicos. Mas, assim, a pergunta que eu deixo para o senhor, e já agradecendo a participação do senhor, é se dessa experiência tão perigosa nós podemos tirar um legado
a população brasileira, a sociedade brasileira, os setores progressistas, os setores conscientes, que são comprometidos com o povo e com o país, de um legado da importância do papel do Estado, da regulação do trabalho, mas da regulação como um todo, né? A regulação da saúde, a regulação de todas as esferas da vida, porque a gente percebe que agora não tem o mercado, né? Agora o mercado não é capaz de dar solução alguma. Aliás, o mercado vai buscar formas de ainda lucrar com essa desgraça, tragicamente. Bem, eu acho que essa questão é uma questão central, né? E é uma questão central que só tem uma solução, chama voto. Tem outro remédio. O remédio para essa questão que você colocou é voto. Temos aí mais um tempo para chegar o tempo de votar novamente para presidente e para governador. Para prefeito vamos votar aí no final deste ano ainda, talvez. Eu espero que dê tudo certo, que tenhamos eleições. Eu acho que nós teremos passado já essa crise e dá para ter eleições. Numa democracia, estas coisas se resolvem com voto. Agora, o voto precisa ser esclarecido, né? Essa questão da razão de ser do Estado numa sociedade moderna e do equilíbrio que deve existir dentro do Estado entre quem executa, quem faz as leis e quem fiscaliza a execução das leis, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, não é uma coisa simples, né? A maioria das pessoas não tem uma noção da importância do Estado para a sociedade existir, né? Então, quando você fala, olha, sei lá, dono de padaria, a minha padaria é minha e o Estado aqui não bota o nariz. Interessante essa ideia. Agora, para que servem as instituições, as organizações, as empresas em qualquer sociedade? Existe alguma empresa em qualquer sociedade que não tenha a ver com a capacidade da sociedade viver e se reproduzir? Não. Todas as empresas vivem das necessidades que os homens têm de consumir coisas que eles não fazem. Então, eu sei dar aula, mas eu não sei fazer pão. Então, o padeiro vai aprender comigo e eu vou comer pão com ele. Então, na sociedade, tudo tem a ver com a gestão que o Estado deve fazer dessas relações. Então, agora, por exemplo, estão vendendo álcool gel a um preço absurdo. É responsabilidade do Estado garantir que se tenha acesso a uma coisa essencial como o álcool gel, que não pode ser vendido a um preço absurdo, tem que ser vendido ao preço que foi fixado aí. E não se trata de fixar preços, de acabar com a concorrência, eu não estou falando disso aí. Então, o que eu estou falando é que o público e o privado são públicos numa democracia. E a responsabilidade do Estado é que essa parte pública do que é nosso, do que é particular de cada um, é a responsabilidade de fazer com que o produto dessa atividade particular chegue para todos. Não é uma coisa fácil de ser entendida, é uma coisa difícil de ser entendida. Eu acho que nós temos que fazer essa discussão, né? Então, quando você fala de regulação do trabalho, é uma coisa complexa a regulação do trabalho, porque as pessoas acham que a sua força de trabalho só depende deles. Não depende deles, né? Tem um monte de consequências, né, de como o trabalho é usado para transformar capital em lucro. E as consequências de que esse lucro só fica na mão de quem é dono do capital. A gente tem que entender essas coisas, né? Nós não vamos mudar a nossa sociedade deste jeito aqui, quer dizer, nós vamos continuar sendo uma sociedade capitalista e o lucro vai continuar tendo um espaço. Agora, esse lucro tem que ser regulado, administrado pelo Estado para que ele não gere mal-estar social.
Nós temos que garantir que na nossa sociedade nós construamos um estado de bem-estar social. Então, os direitos essenciais devem ser entregues para essa sociedade. Educação, saúde, habitação, transporte, segurança pública, justiça, previdência social e tantas outras são direitos essenciais. Então, quando a gente fala, por exemplo, recentemente se falou muito dessa história do passe livre, né? O transporte coletivo deveria ser gratuito. Veja bem, o direito de ir e vir é um desses direitos fundamentais. Se as pessoas não tiverem garantido o seu direito de ir até o trabalho e voltar para casa, a sociedade para. Então tem que haver o direito de ir e vir. O direito de ir e vir pode ser gratuito? Veja, não tem nada gratuito, alguém vai pagar por isso. Nós pagaremos com os nossos impostos o direito de ir e vir gratuito. Como existe uma certa dificuldade para isso, se tem o pagamento das viagens. Mas os estudantes pagam menos, os idosos não pagam. E isso é uma medida que constrói bem-estar social na sociedade. Então, o que nós temos que buscar entender é mais amplamente como é que funciona a sociedade, o papel do Estado e o papel dos governantes, em quem nós votamos de 4 em 4 anos. E de vez em quando cometemos uma bobagem como essa que nós cometemos agora, de eleger um sujeito que não é um estadista e que está dando seguidos sinais de que ele vai acabar destruindo o Brasil, né? Vamos ver como é que nós vamos aguentar isso e como nós vamos fazer com que os nossos representantes no Legislativo, em algum momento, tentem corrigir esse desatino cometido na eleição. Mas temos que perceber essa função do Estado e eu espero uma das consequências positivas desse desastre que é essa epidemia seja uma discussão pública que leve a população à percepção da necessidade de se posicionar e de exigir dos governantes uma postura mais adequada para nos tirar dessa crise sanitária que nós estamos vivendo agora e para conseguir construir bem-estar social, civilizadamente. Eu não sei o tempo que o senhor ainda tem, mas se o senhor tiver mais um tempo, para deixar as considerações finais, deixar assim, um recado para os trabalhadores, a Intersindical tem uma posição muito clara com relação ao governo. Nós achamos que o Brasil não aguenta 4 anos desse governo. Acho que a grande experiência é essa, né? As políticas neoliberais e particularmente o desmonte do Estado, quer dizer, agora está em xeque. Nós precisamos aproveitar esse momento para edificar uma sociedade solidária, justa, igualitária, e que é possível, né? Que é possível pela quantidade de riqueza. Nosso país tem riquezas fantásticas, há um processo de concentração, mas a gente acha possível edificar um país, uma realidade justa, que permita a dignidade humana para o conjunto da nossa população. Doutor Gonçalo. Eu, pessoalmente, acredito que nós temos condição, sim, de fazer uma sociedade melhor. Mas é fundamental para fazer essa sociedade melhor a vontade da sociedade. E a sociedade terá essa vontade na medida em que saiba o que quer para conseguir encontrar o caminho da construção dessa sociedade melhor. Então, o que eu gostaria de pedir aos nossos assistentes aí, aos trabalhadores que estão nos vendo, é que eles se inteirassem, interiorizassem para dentro deles essa vontade de fazer um mundo melhor, um Brasil melhor, e a partir dessa vontade de fazer um mundo e um Brasil melhor, tomassem a sua posição, primeiro, na disseminação dessas ideias, e segundo, na cobrança aos homens públicos que nós elegemos para que eles adotem estes caminhos. Isto é fundamental, né? Não se conseguirá construir isso senão a partir da vontade popular. Então, precisamos disseminar essas ideias. Mas, principalmente agora também, nós temos que atravessar essa crise, né?
para atravessar essa crise, aquelas medidas que nós estávamos colocando, que vamos ficar em casa para diminuir a disseminação do vírus, vamos procurar os serviços de saúde se houver necessidade, e vamos procurar ser bastante higiênicos para não disseminar o vírus pela sociedade. Enfim, vamos ter um comportamento bastante civilizado para conseguir atravessar esses 2, 3 meses que a gente estima que esse negócio vai durar e sairmos vivos do lado de lá. Vivos e com vontade de viver um futuro sobre o qual nós vamos ter pensado nesses 2, 3 meses, que eu espero que seja a limonada que nós vamos conseguir fazer desse limão que estamos descascando agora. Eu queria agradecer muito a Intersindical, a você, Índio, por me chamar, me colocar à total disposição para discutir qualquer hora essas questões, porque eu acho que é fundamental discutir essas questões para nosso futuro. Na minha opinião, esse governo, o governo Bolsonaro, não tem a menor condição de dar resposta ao que o país está passando. Ao contrário, ele subestimou os riscos que a gente estava correndo, né, e não colocou ainda o Estado a serviço da solução dos problemas. A gente está vendo aí medidas do seu Paulo Guedes, esse banqueiro que busca socorrer o capital financeiro esse tempo todo, buscou socorrer banqueiros, está apresentando medidas que atendem ao interesse de alguns setores empresariais. Falta colocar dinheiro na mão do povo pobre, na mão daqueles trabalhadores que não vão ter renda, e garantir políticas públicas de assistência, políticas públicas de proteção social e, fundamentalmente, fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma das maiores conquistas que a gente ainda conseguiu garantir das lutas progressistas, das lutas sanitárias, das lutas daqueles que edificaram a Constituição de 88. Então a gente quer agradecer ao doutor Vecina, deixar esse recado para todo mundo. Vamos ficar em casa, mas vamos fazer barulho, vamos fazer protesto. Aliás, doutor Vecina, amanhã no sábado está sendo chamado aí mais um protesto nas janelas, né, barulhaço, panelaço, e que nós vamos voltar a fazer isso. A gente acha que não dá para ir à rua, mas nós vamos para a janela, vamos também aplaudir os médicos, aplaudir os profissionais da saúde, claro, né, são nossos heróis nesse momento, mas vamos mandar um recado para o governo federal, né? Nós queremos mudança radical no rumo que está sendo orientado no país. E, na minha opinião, esse governo não tem a menor condição de seguir, porque não tem capacidade de dar respostas para o povo brasileiro. Obrigado, doutor Vecina. Para a gente é uma honra. A gente se colocou à disposição, com certeza nós vamos chamá-lo aí para conversar com a nossa direção, com outras entidades. Para nós foi uma grande honra. Muito obrigado por quem nos assistiu. Vamos também compartilhar, comentar e fazer com que essas informações cheguem ao conjunto, aí, a maior quantidade de pessoas. Muito obrigado, doutor Vecina.